no Sabdharmata. Aí vocês vão ver lá o pessoal. Aí não é templo, é a casa dos Budas. É muito engraçado como aquilo vai entrando no imaginário das pessoas, né? E tu chega pra uma pessoa no interior, vou falar de Pernambuco, que é onde eu passei mais tempo. E tu diz que tem um templo budista, aquilo tá fora do imaginário. Isso é um desabafo, tá, pessoal? Aqui, conversa entre amigos aqui. Isso tem vindo bastante, assim, quando eu tô olhando as pessoas perguntando, as pessoas estão chegando. Eu tô tentando observar como é que está sendo construído o imaginário. Vocês entendem isso do imaginário? Por exemplo, se eu falar Jesus Cristo, tem um imaginário ali dentro. Mas se eu falar do Buda ou de que a pessoa é budista, tem um outro imaginário. Então, isso vai demorar 80 a 100 anos. Então, a minha aspiração, por exemplo, é que se por acaso eu tiver netos ou netas, que eles possam praticar o budismo. É estranho falar isso, né? Mas é porque tu não tem garantia de o que vai acontecer no meio disso. É sério. Porque tu precisa de 80 a 100 anos para construir o imaginário. Como assim imaginário? É quando você falar de Buda, as pessoas entendem exatamente o que aquilo quer passar. Caso contrário, os ensinamentos eles vão virar uma coisa que é como se fosse um museu. Então vai ter um museu budista em São Paulo, um museu budista em Campinas, um museu. E esse museu budista, aquilo vai ser um museu, aquilo vai ser uma atração. Então, isso é um devaneio. Não levem o que eu estou falando a sério. Não levem a sério. Então é muito importante que do jeito que a gente puder praticar, sabe? Isso vai fazer com que a prática flua, né? Por exemplo, o Thiago do Rinpoche não está vivo para ver o Seb florescendo. O Thiago do Rinpoche não está vivo para ver o Otsal Ling florescendo. Ele não. Aquilo é uma coisa que você faz e não sabe como aquilo vai se diluir no tempo, porque na própria história do budismo teve isso, né? Ele veio, aí teve uma ascensão, aí teve uma queda e um sumiço. Sumiu. Aí depois de novo, teve uma ascensão, teve uma queda e aquilo se diluiu. E aí eu não tô falando isso pra gente ficar triste, não. Eu tô falando só isso, eu tô falando isso para que a gente tenha um pouco de paciência no nosso movimento. Tipo, às vezes as pessoas chegam pra mim assim, eu tô com sede de iluminação. Aí eu coço a cabeça assim, calma, pô. Vamos tentar simplesmente procurar melhorar um pouco o modo como a gente se relaciona conosco, o modo como a gente deseja se ver, o modo como a gente separa uma vida contemplativa ali e tal. E assim é natural que a iluminação aconteça. Uma coisa que seja, sabe, sem cobrança. É assim, sem cobrança, mas sem fazer vista grossa. Sem fazer aquela coisa de. A gente sabe assim, a gente diz, pô, eu acho que eu deveria estar praticando, eu deveria estar isso. Então isso é um bom sinal. E aí eu acho que é bom a gente conversar sobre isso, sobre essa questão do imaginário, né? E aí não se cobrar se a gente não estiver entendendo já de cara os ensinamentos. Tem uma urgência das pessoas em querer entender já de cara. Não é assim que funciona logo de cara, não. Leva um tempo. Leva um tempo, assim. E esse tempo é indeterminado. Por exemplo, um maratonista leva 4 anos para treinar para ir para uma maratona. Um nadador treina pra cacete também para ir para uma Olimpíada. Então, não vai ser do nada que a pessoa vai sentar e ela vai descobrir os movimentos internos assim. Esses professores que a gente tem, eles estão aí há muito tempo, pô.
Então, o tempo que a gente puder praticar, ele não vai ser em vão. Eu tenho, assim, agora eu vou me queimar, né? Mas eu boto a mão no fogo que quem está comigo há mais de um ano, de modo regular, já experimentou momentos de lucidez. Já experimentou. Tá sendo gravado, tá, galera? Depois vocês botem no STF aí pra... Eu boto. Sabe por quê? Porque senão a pessoa não continuaria. Então a pessoa agora ela enxerga de outro modo, que ela vê o quê? Ela vê que tudo isso que está sendo falado é verdadeiro. Ela está tendo coragem de querer aplicar isso na vida dela. Mas ela precisa ter paciência, porque ainda que isso seja verdadeiro, existem movimentos internos. Então a visão dela aflora sobre o que é que ela achava que era o karma. Então ela entende, por exemplo, que a lucidez é algo que ela já tem, mas basta um momento de distração, o karma aflora e inunda a vida dela com ações que ela não gostaria de fazer. Como, por exemplo, uma inquietação que ela não sabe dizer o que é. Uma inquietação que acaba, por vezes, até atropelando as pessoas ao redor. E no final, ela diz: eu não queria ter feito isso. Então, é uma inversão de visão. É uma visão que agora você viu que aquilo é possível. Você vê que você tem momentos de... A palavra mais próxima para descrever a experiência é uma palavra poética, que é você tem momentos de coração aberto com a realidade e agora a sua configuração kármica inunda aquilo. Então você vê que o ensinamento é verdadeiro, você teve coragem para praticar, você está tendo paciência, porque você entende que não tem força própria para lidar com o karma o tempo todo. Então, seja qual for a situação que aparecer, ela não vem para enrijecer a nossa prática, ela vem para a gente olhar e balancear de novo a nossa prática. Toda vez que a gente sentir que está enrijecendo, aí você agora tem uma maturidade de uma experiência, não é mais alguém que está dizendo, é você sente aquilo, que algum karma aflorou. Alguns que você tem consciência, outros que você tem consciência e já sabe o que fazer, outros que você nem sabia que tinha e aquilo aflorou. E por fim a pessoa tem então perseverança. Perseverança é mais ou menos isso que eu estou falando. Tipo, sendo bem honesto aqui, o meu papel aqui não é ajudar as pessoas a atingirem a iluminação, porque eu não sou um mestre, mas é ajudar as pessoas a entender esse imaginário budista, o mapa mundi budista. Sabe? Igual, por exemplo, quando a gente fala do Tolkien, todo mundo sabe que o Tolkien é o cara do Senhor dos Anéis. Então tem um imaginário ali dentro. Pois é, então eu ficaria feliz que quando eu falasse do Buda, a galera entendesse o que é que o Buda está querendo falar. É só isso, assim. Mas isso leva tempo, sabe? Leva tempo. Então, por exemplo, os primeiros lamas que a gente tem brasileiro, eles não tem nem... A gente não tem nem 50 anos dessa galera, assim. Então, se a gente puder seguir do jeito que a gente puder, sabe? Com a nossa paredezinha, com as nossas aceitações, com os nossos defeitos, mas só segue, cara. Só segue do jeito que puder. Tá bom, porque de alguma forma aquilo vai melhorar a vida da pessoa e melhora a vida das pessoas ao redor. Agora, a gente está no Sansara. Então é muito importante, por exemplo, a gente entender esse capítulo que é fenômenos pessoais e gerais. Porque toda essa conversa que eu estou falando aqui, ela não é um lero-lero. Ela tem tudo a ver com fenômenos pessoais e gerais. Agora eu começo como se fosse um lero-lero para poder descontrair. Eu não lanço a flecha sem ter um alvo em mira não, pessoal. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou descontraindo a gente. Por quê? Porque eu não sei como é que vocês estão na vida de vocês e não dá tempo de eu ficar falando com um a um aqui. Senão eu não consigo seguir com a conversa. Então eu tento descontrair um pouco. Fico disponível lá nas redes para poder conversar. E venho para cá. É isso. E ao mesmo tempo eu falo de coisas sérias, como por exemplo, construir um imaginário budista em terras brasileiras. Isso dá trabalho, pô.
E também dá muito trabalho desmitificar a falta de um imaginário. Como, por exemplo, uma pessoa fez uma pergunta para mim, o que era caminho do meio? Eu tenho que começar dizendo o que não é caminho do meio. Porque quando você fala em caminho do meio, as pessoas têm respostas prontas que você diz, o Buda não estava dizendo isso, velho. Aí você vê mesmo que não é que tem uma maldade, é que é aquela coisa de tipo, ah, tá aqui o remédio. Aí tu diz, tu leu a bula? Ah, não precisa ler a bula. Pra que ler a bula? Aí, ah, então tá bom. Aí, olha, funcionou pra mim, pega aqui. Aí vai passando assim, cara, lê a bula, pô, vai devagar, assim, tenta ver o que é que tá ali, sabe? Então vamos lá, quando a gente fala de fenômenos pessoais e gerais, isso é o capítulo do Dança Mágica que está simbolizado como o segundo capítulo, tá? Página 31. A gente precisa complementar isso, que é fenômenos pessoais e gerais aos olhos dos cinco elementos, para ficar mais completo, para dar aquele gosto. É mais ou menos assim, comi macarrão, comi aquela macarronada com molho, aí a pessoa diz um molho bacana, né? Molho branco, aí vai, sacou? É mais ou menos isso. Então, quando a gente fala sempre dos cinco elementos, a gente está falando do treinamento da mente, né? Essa parte agora é revisão para poder entrar no assunto. Então, quando a gente fala do treinamento da mente, a gente fala de meditação, fala da experiência diária, fala de motivação, refúgio, bodhicitta, e fala do aspecto que a gente chama de aspecto condicionado e o aspecto autônomo dos cinco elementos. A ideia é que a gente agora veja que, por exemplo, nos episódios anteriores das quintas-feiras, nós falamos bastante sobre a meditação formal. Agora, o que a gente vai ver? A experiência diária. Se a pessoa não tiver esse esquemazinho na cabeça dela, ela vai começar a ler o livro, ela vai dizer, esse livro é de doido, eu não estou conseguindo entender. Tá certo, não é um problema dela, não. É uma questão de que a gente está construindo esse imaginário. Então a gente vai precisar lembrar disso várias e várias vezes. É mais ou menos meu filho, ele fica olhando pra mim e fica pá, mamá. Aí quando eu fico repetindo, aí ele acha que aquilo é legal e fica repetindo também. Aí ele vai aprendendo a fazer aquilo e daqui a pouco ele vai incorporando aquilo na vida dele, né? É isso. Então, na página 31, ele vai introduzir o seguinte. Ele começa introduzindo o que ele vai chamar de verdade relativa e verdade absoluta. Rapidamente, 2 minutos aí para a gente dizer, se desejar, o que é que a gente entende por verdade relativa e verdade absoluta. O que é que nós entendemos até agora, antes de eu seguir no tema. Fiquem à vontade, 2 minutos aí. Não sei, beleza. Aí, se a Patrícia quiser comentar, fica à vontade. Também não? Então tá bem. Então ele vai introduzir o termo verdade relativa e verdade absoluta. Tá? Então ele diz: uma verdade relativa traz uma circulação e reflexão entre o interno e o externo, o sutil e o grosseiro, o sujeito e o objeto, e fenômenos pessoais e gerais. E se a gente não é capaz de discernir o que é uma experiência pessoal e o que é uma experiência geral, a gente não vai conseguir atravessar essa barreira da dualidade. Então, uma verdade relativa, para explicar no nosso caso, seria uma verdade relativa à bolha onde a pessoa está. E a verdade absoluta diz respeito a olhar a realidade como ela é. Isso parece longínquo, mas, por exemplo, eu posso falar sobre a economia. Isso é uma verdade relativa,
Porque a economia é literalmente uma bolha, ela está flutuando, ela depende de fatores e assim vai. Posso falar sobre futebol, está tendo Copa agora, certo? Então posso falar sobre futebol, os times e por aí vai. Aquilo é uma verdade relativa do que está acontecendo. Se eu começar a falar da verdade absoluta, por exemplo, eu posso perguntar, pessoal, vocês acham que a impermanência é uma verdade absoluta, sim ou não? Aí a pessoa para e ela vai olhar, peraí, a impermanência é algo que pertence à realidade, ela não pertence às bolhas. Então a impermanência é uma verdade absoluta. Então sempre que a gente for falar da verdade absoluta, é como se fosse o que a gente chama literalmente de buscar a verdade atrás das coisas. Então a gente também pode chamar isso de a natureza da experiência. Qual a natureza da experiência que eu estou tendo? Tem também o nome qualidade da experiência, né? Então a qualidade da experiência é uma qualidade que é relativa ou uma qualidade que é absoluta. Nesse momento isso fica parecendo um jogo de palavras ou pode até parecer filosófico, mas não é. Então ele já introduz isso e a gente vai seguir. Por exemplo, fenômeno pessoal e fenômeno geral. Quando ele fala fenômeno, a gente pode atribuir fenômeno à experiência. Então eu tenho experiências pessoais e experiências gerais. Por exemplo, eu posso sonhar em ter uma casa. Então, quando eu vou descrever a casa, que é a minha experiência de casa, isso é um fenômeno pessoal. Mas todo mundo aqui tem uma ideia geral do que é que seja uma casa. Ele vai ficar fazendo essa brincadeira de ping-pong o tempo todo, durante o texto inteiro. Esse é o meio hábil dele. Eu não sei se esse é o melhor, mas esse é o que ele usa. Que é, ele vai trazer sempre uma experiência que seja pessoal e vai generalizar aquilo. Uma experiência que seja pessoal e vai generalizar aquilo. Por quê? Porque ele vai tentar mostrar que aquela experiência pessoal e aquela experiência geral, eles estão interligados, mas eles não são o aspecto absoluto da experiência. E a gente, no engano, a gente acaba embarcando naquilo como se fosse assim mesmo. A gente nem para questionar. Peraí, isso que está sendo falado é o que mesmo? Então, se a gente não questionar, eu não gosto desse termo questionar, eu gosto de investigar, olhar com profundidade. Essa questão das experiências pessoais e gerais, a gente vai sempre achar que o mundo está pronto. E não é, pessoal. O mundo não está pronto. O mundo está sempre em construção o tempo todo. Quando eu acho que o mundo está pronto, o mundo está separado de mim. Eu fico sempre à mercê do que está acontecendo. Então, quando ele diz, por exemplo, que quando eu sonho com uma casa, isso é uma experiência relativa. Quando eu construo a casa e todo mundo começa a dizer isso é uma casa, isso agora é uma experiência geral. Quando essa experiência relativa ela se torna uma experiência geral, ela começa a se tornar um hábito dentro daquele imaginário. Então eu listei aqui exemplos. Coca-Cola. Então a gente pode ver a Coca-Cola no fenômeno pessoal e no fenômeno geral. Quando eu falo Coca-Cola, alguma coisa acontece na mente de vocês. Não é MPB não, tá? Alguma coisa acontece em meu coração quando a pessoa fala em Coca-Cola. Mas alguma coisa acontece no imaginário de vocês. Mas eu só falei a palavra Coca-Cola. Depois, carrinho de supermercado. Vocês conseguem perceber que vocês estão aqui relaxadas e enquanto eu falo isso aqui, é como se eu tivesse com uma agulhinha do boneco de voodoo, assim, que vou catucando vocês, assim, e a mente começa a procurar, assim, por exemplo, quando eu falo
Eu vou seguir. Tudo aquilo que temos na porta da nossa geladeira. Vocês conseguem perceber uma interrupção entre o que está acontecendo aqui e agora e a nossa mente tentando ir no buscar lá? Pronto, é isso. Eu quero que vocês percebam isso. E não exatamente, por exemplo, quando eu falar Coca-Cola, vocês comecem a dizer: ah, a Coca-Cola que eu tomei era uma Coca-Cola que era muito doce. A água da Coca-Cola daqui de São Paulo é diferente da água da Coca-Cola de Pernambuco. Não é isso. Eu só quero que vocês percebam essa sutileza da mente indo buscar. Porque eu não estou fazendo nada até aqui. Eu só disse assim, ó, tudo que temos na porta da nossa geladeira. Aí agora um exemplo recente, né, que é a bandeira de Pernambuco. Então, um repórter pernambucano inventou de ir para o Catar e, naturalmente, como um bom pernambucano, levou a bandeira de Pernambuco. Porque para um pernambucano, a bandeira de Pernambuco é mais importante do que a bandeira do Brasil. Que fique claro. A República nasceu lá, né? A República é filha de Olinda. Enfim, aula de história. Aí a galera do Catar olhou para a bandeira de Pernambuco e disse: meu irmão, arco-íris aqui não, pareira. Encosta. Aí confiscaram a bandeira do cara, pô. Ou seja, um fenômeno pessoal, dentro daquele fenômeno geral, ele pode ser bem aceito ou não. Quem tem a vantagem de ter treinado a mente, não é que a pessoa fica aceitando tudo, mas ela consegue ser mais maleável no modo de reação das coisas. Porque o repórter ficou extremamente ofendido. Claro, ele deveria ficar ofendido, né? A galera confiscar a bandeira de Pernambuco, mas enfim. Mas é a forma como aquilo foi abordado. Então, uma boa forma de perceber fenômenos pessoais e gerais não é ficar procurando isso está certo, isso está errado, isso infringiu a lei ou não, mas é ficar observando, olha, dentro daquele fenômeno geral, esse fenômeno pessoal, ele reage dentro de uma forma ali dentro. E olha que o cara não fez nada, o cara só fez mostrar a bandeira e botar a bandeira dentro dele. Então a gente começa a entender que as coisas não estão construídas 100% do lado de fora. O mundo não está pronto. Então, por exemplo, quando eu estava no Rio, eu fui inventar de dizer que eu fui convidado para uma festa e em vez de eu levar um mate gelado, eu levei um iced tea. Aí eu não sabia que iced tea e mate são coisas diferentes. Outra coisa, bolo de rolo não é rocambole. Ah, com certeza. Então, por exemplo, fenômenos pessoais e fenômenos gerais. Né? Chegar um paulista lá em Pernambuco dizendo que bolo de rolo é rocambole, você vai ser convidado a se retirar no primeiro avião que está disponível. Ou seja, pessoal, a gente começa a perceber como que as mentes estão operando de modo individual e aquilo começa a ser banalizado como um hábito. É isso que eu estou chamando de um imaginário. E a gente começa a perceber, nesse momento aqui, está tudo light, está tranquilo. Porque eu estou dando exemplos que provavelmente não mexem com nossas marcas kármicas. Porque tem que ser assim mesmo, tá? Isso é um meio hábil. Eu preciso dar exemplos que sejam neutros. Eu estou tentando dar exemplos que sejam neutros em relação às nossas marcas kármicas. Caso contrário, da mesma forma que a nossa mente saltitou e foi procurar o que tem na nossa porta da geladeira, se tiver uma marca kármica aí que não foi purificada, a gente vai ficar. Então eu acho que é por isso que não vem muita gente aqui, porque aqui a gente conta tudo. Aqui a gente não diz assim, olha, você tem algum lugar que você vai pro céu, não sei o que. Não, aqui é assim, olha, é assim mesmo que funciona, tá bom? Vamos tentar andar. O uso de garfo e faca nas refeições. Por exemplo, a, a avó da minha avó, eu não sei como é que isso fica na árvore, mas a avó da minha avó materna, a avó da minha avó materna, ela era índia raiz. Índia mesmo, assim, de viver no mato e tal, não sei o quê.
Então minha avó contava, minha avó já morreu, que comer de garfo e faca era uma coisa que ela achou estranho durante um tempo. Porque a avó dela não comia de garfo e faca. Para um japa, ou uma japa, eles têm aqueles pauzinhos lá, né, que é o hashi. Uma vez, eu estava com muita fome e teve uma festa na época que eu estava nas empresas, tal, não sei o que, Sansarão, assim. Aí, pô, a gente foi pra um japa, assim, e, meu irmão, eu tava com muita fome, pô. Então eu não esperei chegar o hashi do garçom, que o garçom... Eu peguei o primeiro garfo que tava na frente, tac, 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 eu saí comendo o que tava na frente. O pessoal ficou olhando meio de lado, assim, pra mim. Herege. Ficou olhando com essa cara, sacou? Ou seja, tu troca de... Tu trocou o imaginário, aquilo já... Então, por exemplo, você vai pra um local de comida oriental, aí aquilo já plim. Tem essas coisas também, né? Acho que é na China que o pessoal come inseto. Aquilo é um pouco estranho pra nós, assim, né? A pessoa chega lá no Japão, pô, tem uma feijoada aí. Pá, aí, feijoada, o que é isso? Então a gente começa a entender isso nesse momento aqui, que é talvez a nossa verdade relativa ela não seja absoluta. Então, como que as pessoas olham para aquilo e acham que são absolutas? Então, o que acontece? Se a gente não parar para observar esse processo, a gente não vai. A gente vai sempre achar que o mundo está separado da gente. E a gente vai seguir de modo obtuso, ou seja, você não consegue parar e se perguntar: peraí, como é que isso aqui está sendo construído diante dos nossos olhos? Então, de novo, toda vez que ele se refere a fenômenos, significa que é uma experiência interna, então significa que tem energia ali dentro. Por que eu estou falando disso? Porque, em geral, a gente realmente crê que se a gente tiver uma explicação e uma lógica sobre não sei o que lá, aquilo vai funcionar. Pessoal, não faz muito tempo que um cidadão, pai de família, inventou de ficar preso num caminhão a mais de 100 km por hora. Como é que tu explica isso aí, pessoal? E as pessoas transformaram isso num meme. Isso é uma indiferença tremenda, pô. Quando a algazarra passou, perguntaram pro cara: e aí, o que é que tu achou? Ele fez: eu vou resumir, né? Por causa que eu preciso falar aqui. Olha, eu me senti um bosta e eu tive muito medo. Eu tava pedindo pra parar e o cara que tava no caminhão tava achando aquilo engraçado. Alguém falou alienação, certo? A gente não vai usar o termo alienação, a gente vai usar o nome karma. Então eu não consigo enxergar o sofrimento do outro, eu não consigo enxergar a ignorância que conduz o outro ao sofrimento, porque eu estou preso dentro da minha verdade relativa. Sem essa compreensão, é muito difícil ter uma transformação verdadeira. Por quê? Porque como a gente se move por energia e não por explicação, quando o apego aos 5 elementos surgir, esse apego vira aversão. Quando esse apego vira aversão, a identidade ela quer se construir de novo, e de novo, e de novo. Então é como se fosse assim, a identidade está sempre calculando o próprio movimento. Então você não consegue ter olhos para olhar o que está ao redor. É cansativo, é pesado. Por exemplo, é, é comovente você conversar com uma pessoa e ela dizer que foi para um lugar e uma pessoa sorriu para ela e ela dizer que ficou insegura com um sorriso de outra pessoa. Como assim, pessoal? Um sorriso é um sorriso. Então você está percebendo onde é que a mente dela está sendo povoada, entendeu?
Aí a gente pode olhar isso como um fenômeno pessoal ou posso olhar isso como um fenômeno geral. Então, pessoal, desse blá 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 todo que eu estou falando, de coração, se a gente puder sempre expandir esse individual para o geral, por favor, sem crucificar, sem condenar, mas olhando que é assim, olha, se não aprender a lidar com isso agora, mais na frente vai aparecer outra pessoa com a mesma configuração, porque isso não é pessoal. Por isso que esse capítulo é muito importante de se conversar, sabe? Porque, por exemplo, na página 32, ele então vai falar sobre a questão de açúcar. Então, todo mundo aqui experimentou açúcar, certo? Só que quando a gente fala de açúcar, a gente já pressupõe que a gente sabe tudo sobre açúcar. O problema é esse achar que sabe tudo. O outro extremo é, eu não sei de nada. Você está exagerando dos dois lados. Eu sei tudo ou então não sei nada. Porque a ideia não é sobre você. A ideia é que você entenda que tem uma sabedoria que vai dizer assim, peraí, sobre qual açúcar estamos falando? Então ele vai falar sobre isso, tá? Ele vai falar justamente assim, quando alguém diz assim, eu tomei açúcar. Aí o que é que a gente faz imediatamente? Eu também. Meu signo é de Capricórnio. O meu é de Libra. Calma, pô. Será que não tem como ter um interesse não pelo outro? Que legal. E como você soube disso? Observa que aqui é óbvio que eu estou sendo teatral, mas observa o poder da pausa em cada coisa dessa. Pausa, pausa. Cadência. Se fosse uma música, eu ia dizer, pessoal, preste atenção na cadência. Então, ele vai trazer uma reflexão aqui sobre a questão do açúcar. Aí vai ter o grupo da galera que come açúcar branco, o grupo da galera que come açúcar mascavo. Por exemplo, pessoal, eu não tomo café com açúcar. Eu tomo café. Eu também. Calma, pô. Pausa. Aí ele traz essa reflexão assim, de tipo, olha, mais ou menos assim, quem tá cheio de explicações já prontas sobre o açúcar e não sei o que lá, tá perdido. Pausa. Pausa. Pausa para ter interesse em olhar para a experiência sem tanta pressa. Para ter interesse mesmo em querer entender o que é que está acontecendo ali. Mas a identidade, dentro das suas verdades relativas, é como se a identidade quisesse consumir tudo que está o espaço disponível. Assim, né? Nossa, eu fui almoçar com os meus familiares e ninguém olhou para mim. Claro, pô, ninguém olhou para tu porque tava todo mundo para lá e para cá, tal, não sei o quê. Por que você não? Porque seja você então a pessoa que vai chegar nos lugares e vai oferecer, vai falar com um a um, vai dar um oi, vai tal, não sei o quê, isso aqui, isso aqui. E se aquilo também tiver passando do limite, não precisa destratar ninguém. Olha, eu vim aqui convidar vocês, vim dar um oi, tudo de bom para vocês. Tchau. Não seja aquela pessoa, né, que não, aquilo foi horrível, não sei o quê, não sei o quê. Pô, a curto prazo é legal, tudo bem, mas a longo prazo as pessoas vão dar uma olhada assim, pô, lá vem aquela pessoa que só faz reclamar de novo. E naturalmente a gente tem uma questão de fenômenos gerais de parecer uma pessoa educada. Aí é assim, elas não falam na frente, né? Mas tu vira as costas e pá, aquilo vai falar. Então o que acontece, pessoal? Quando ele fala essas coisas, ele vai convidar a gente a olhar as coisas com pausa. Partindo de um exemplo bem bacana do açúcar, né? Aí ele vai falar sobre a mente dualista. Isso é um exemplo. É Joaquina que fala isso, assim. Joaquina, ela é uma pessoa que não é muito fácil de lidar. Aí é, ela vai para os encontros, assim, familiares, assim. Eu gosto logo de familiar porque os karma aflora logo. Não, não. E aí, Joaquina, ela, né, sai um pouco irritada, assim, dos encontros e pá, arreia a madeira em todo mundo. Aí, pessoal, observa que eu estou falando um exemplo hipotético aqui.
a gente começa a procurar e começa a localizar, assim, se não for na nossa experiência, na experiência geral. O que eu queria sair daqui é que a gente entenda que a nossa experiência geral está conectada, está interconectada. E é justo por isso que isso pode mudar. Agora, não é uma mudança que vai ser feita à força, não é uma mudança que vai ser feita a curto prazo, não é uma mudança que vai ser manipulada, não vai. Então ele vai dizer, por exemplo, que existe a mente dualista e a mente de sabedoria iluminada, e nós temos isso. Mas como é que tu vai reconhecer isso se tu nunca parou para contemplar isso? Então, por exemplo, ele vai falar de que a mente dualista ela segue por um processo obstruído, na página 32. Obstruído é o quê? É a mente que sempre tem um pressuposto. É a mente que tem sempre uma identidade que já tem respostas prontas sobre tudo. É uma mente que não consegue relaxar. É uma mente que não consegue estar aberta à curiosidade sobre o que é que está acontecendo. Então, ele vai generalizar, tá? Que dentro do samsara, se você apenas usar a mente comum para olhar para as coisas, você vai chegar numa ambiguidade. Por quê? Porque assim, para mim, um tigre é um animal perigoso. Mas para uma tigresa, um tigre, né? Aquele tigrão assim, né? 4x4, né? Cabelo ao vento, pá. Aí uma tigresa vai dar uma olhada e pá, né? Ou seja, você começa a perceber que não é a coisa fora. Então, por exemplo, eu posso dar um sorriso e esse sorriso, dependendo do que está acontecendo dentro da pessoa, ele pode ser visto de várias formas. Por exemplo, um dentista profissional vai olhar e vai dizer: meu filho, você está precisando clarear, está tomando muito café. Alguém no dos reinos do inferno vai dizer: tá rindo para mim, né? Você tá rindo aí porque não é você que está passando por isso. Aí você vê logo que a expressão muda, né? Alguém dos deuses vai dizer: nossa, ele sorriu para mim. E ele sorriu para mim e algo aconteceu em mim. Alguém dos semideuses vai dizer: bah, mas tu tá rindo aí, tá se achando, né? Ah, o reino humano, já falei que é o dentista, né? O reino animal vai dizer: pô, bicho, tu tá rindo aí, mas vamos acabar essa aula aí porque eu tô com fome, pô. Eu quero ir dormir, eu tô cansado. Então não é o sorriso que está provocando isso. Aliás, a gente só sorri se o nosso posicionamento interno ficar ali. Por exemplo, tem um humorista que eu gosto muito, que a maioria é mais ou menos, né? Que é o Rick Gervais. Vocês conhecem o Rick Gervais? É, aí o que acontece? Quando eu e minha esposa para ver, a gente se diverte muito. Mas teve uma vez que a gente foi assistir em família, aquilo deu problema, pessoal. Isso, Rick Gervais. Ele é o cara que inventou o seriado The Office. The Office é um seriado que eu gosto muito também. Agora eu não tô tendo tempo para assistir mais, né? Mas o The Office americano, né, com o Michael, o Dwight, por aí assim por diante, é muito engraçado. Pois é, mas aquilo é engraçado, mas uma pessoa pode estar do lado e estar olhando assim, como é que tu acha graça nisso? E tu tá os Trapalhões, pessoal. Eu cresci vendo os Trapalhões. Hoje em dia tem coisas que acontecem nos Trapalhões que é estranho, né? Porque na época a gente não tinha um olhar amadurecido para o que estava acontecendo. Tem umas piadas que aconteciam nos Trapalhões que você dá uma olhada hoje e aquilo não faz sentido. Eu lembro de uma. Até hoje eu lembro disso, que era uma encenação do Didi com uma música da Maria Bethânia. E aí eu era pequeno, eu olhava para aquilo, eu me rachava de rir, né? O Mussum com os Hildes dele lá. Ou seja, aquilo tinha um imaginário, naquela época aquilo fazia sentido. Hoje você vai olhar e você diz: ah, essa piada aqui está fora de contexto. Então como é que é isso? Como é que aquilo muda diante dos nossos olhos? Então ele começa a dizer assim, que se você usar apenas a mente racional, leiam O Universo em Desencanto.
Se você apenas usar racional, do Tim Maia, não. Se você usar apenas a mente racional, você começa a chegar numa ambiguidade. Você não consegue chegar num ponto de equilíbrio, num ponto confortável. Por quê? Porque na verdade relativa para um, aquilo funciona. Na verdade generalizada, aquilo é para o outro. Então, por exemplo, por que a gente precisa do direito? Não venha responder que é por causa que precisa do esquerdo. Eu vou dar a mãozada em vocês. Por que a gente precisa do direito, pessoal? Porque se a gente está na nossa sociedade, cada um tem a sua verdade relativa, então cada um está certo dentro da sua verdade relativa. Então eu preciso ter algo maior que tente, dentro de algo que tenha alguma ética, dizer, nos fenômenos gerais, você não pode fazer isso. Dentro da sua verdade relativa, tá ok. Mas no fenômeno geral, você não pode fazer isso. Naturalmente, como está dentro do samsara, aquilo não é 100%. Mas por que eu estou dando esses exemplos? Para que a gente entenda que, a partir de agora, quando a gente começar a observar que tem uma distorção no bom senso, significa que a pessoa está se movendo única e exclusivamente por karma. Então, ele vai pegar e vai começar a mostrar exemplos, tá? Onde uma verdade relativa se torna uma verdade absoluta, ou um fenômeno pessoal se torna um fenômeno geral. Então, na página 33, ele vai, por exemplo, falar que as motivações do Hitler eram uma verdade relativa, lunática, para muitas nações. Mas, para ele, eram uma inteligência verdadeira, propriamente dita. E, por fim, suas ações foram verdadeiras para todos. O que é que ele está tentando mostrar? Que se você tem aquele karma que é compartilhado, você conecta com aquilo, sem se dar conta. Então, pessoal, se a gente estiver dando uma olhada meio assim, tipo, o buraco é mais embaixo, seja bem-vindo. Não é para ter medo, não é isso. Mas que a gente entenda que, nossa, o samsara é vasto, é complicado mesmo. Então, como é que eu poderia andar de uma forma mais lúcida? No mínimo, se eu puder não ajudar, que eu não traga sofrimento. Por exemplo, pessoal, um bodhisattva ou uma bodhisattva é capaz de olhar o próprio movimento e ser a primeira pessoa a dizer, tá bom, não deu, então eu vou ceder aqui e cada um que siga da melhor maneira possível, mas eu não estou afim de ficar remoendo aqui, eu não estou com raiva, não estou nada, mas é assim, não dá para seguir. Precisa ficar claro isso, tá, galera? Tem um imaginário aí de bodhisattva, de compaixão, que a pessoa parece mais um sim carinhoso, pô. E você vai ler a biografia do Buda, o Buda não fala disso não. Mas é o imaginário, entendeu? É como se a pessoa fosse. É como se no nosso imaginário a gente acha que um Bodhisattva é um santo que tem que sofrer humilhações o tempo todo. Nada a ver, pô. Um Bodhisattva sabe dizer não também. Só que ele não vai dizer não de uma maneira ingênua. Ele entende, por exemplo, olha, aqui, isso aqui vai gerar um karma, vai gerar sofrimento. Para que eu vou dar sequência a isso? Então, por exemplo, na página 33, ele começa a convidar a gente a dizer o seguinte, ó, que a gente comece a desconfiar que essa mente, que ele vai chamar de mente deludida, tá? Ela não vai nos levar muito longe. Ele diz que é uma mente que você não pode confiar, que você deveria desconfiar dessa mente.
Por isso que a gente precisa sentar para meditar, entendeu? Para ter um alcance melhor sobre esses lugares que nesse momento talvez a gente não tenha clareza. Então, é importante também, antes de seguir, que fique claro que quando ele fala de verdade relativa, a pessoa que está vivendo aquilo é como se ela e o impulso fossem uma pessoa só. Por isso que às vezes é difícil dialogar. Só que agora tu não tá mais. É como se fosse assim, agora tu não vai gerar um burnout com isso. Tu não vai gerar mais um cansaço. Tu não vai estar achando que tu tá perdendo energia com isso. Porque tu agora entende o processo um pouco mais embaixo, sacou? Por exemplo, ele vai dizer, na página 34, os seres comuns, o que é os seres comuns? Os seres que estão vagueando no samsara. Pensam que qualidades desejáveis são úteis. Pá! Matou, né? Matou todos os coaches, matou todos os psicólogos, matou todo mundo, né? Querida, esse livro, a verdade relativa é aquilo que a pessoa consegue enxergar a partir do karma que ela predispõe. E o livro é o livro Dança Mágica que a gente está estudando todas as quintas-feiras. Tá? Porque essa coisa de que o que cada um enxerga é muito vago. Tem que incluir o karma junto. Senão, a gente vai ficar caindo numa coisa como se fosse uma filosofia e assim por diante. Tá? Então ele diz: os seres comuns pensam que qualidades desejáveis são úteis. Então é isso, né? Então, num certo exagero, a gente está o tempo todo desejando qualidades e se colocando para baixo a partir de defeitos. É como a mente comum opera. Aí ele diz: olha, isso é um tipo de verdade relativa. Os praticantes do Hinayana pensam que essas mesmas qualidades são inúteis. Por quê? Porque a causa do sofrimento, porque tem a causa do sofrimento e isso não vai ajudar a pessoa a alcançar a iluminação, por exemplo. Então, olha que bacana. Vamos supor, você está de frente de um entrevistador, o entrevistador é o Buda, né? Aí o Buda está assim, olha, você deseja ser uma pessoa mais, sei lá, digam aí, mais o quê? Diz um exemplo aí. Mais educada, mais rica, mais, sei lá, alguma coisa, mais paciente, né? Aí a galera do. Aí tem um praticante do lado do INN e diz: olha, isso aí vai te ajudar a entender as causas do sofrimento? No caso da paciência, sim. Teria que ver, sei lá, mais. Uma pessoa que calcula mais rápido, por exemplo. Uma pessoa que sabe falar inglês mais rápido. Uma pessoa que sabe. Deu para sacar qualidades dentro do Sansara em si. Uma pessoa que sabe. É, sei lá, qualidade dentro do Sansara. Paciência tá ok. Mas essa seria uma qualidade dentro do Sansara. Uma pessoa mais esperta. Pronto. A pessoa mais esperta. Aí um praticante do Hinayana vai dizer, olha, mas essa esperteza aí, ela vai te levar à iluminação? Por quê? Porque para os seres que estão no Sansara, aquela verdade relativa que surgiu à mente, né? Tem energia junto. Tem flutuação de energia junto. Eles estão em busca de um resultado com aquilo e tem apego. Para uma praticante do Hinayana, ele vai dizer, tá, mas isso vai te conduzir? Ou seja, não é a qualidade em si que é a questão. É como que tu tá vendo aquilo de dentro, tá? Aí a pessoa poderia perguntar, Roberto, nós podemos cair o risco de cair em indiferença ao observar isso? Sim, se você não tiver com a motivação no lugar certo. Se você tiver com a motivação no lugar certo, você fica assim, uau, como é que o outro está construindo isso? E para onde que ele está indo com isso? Tem um interesse. Vocês entenderam que no final é como se eu estivesse sempre terminando tudo com interrogação. É isso? Então ele vai dizer, os praticantes do Mahayana, nós, acham
que para aqueles que veem as experiências como ilusórias, não há causa para apego ou aversão, e que é benéfico para o fim de alcançar a iluminação. Para eles, a verdade propriamente dita do Hinayana é uma verdade relativa. Ou seja, é como se fosse assim: você está no cinema e está passando. Eu não lembro agora qual é o Senhor dos Anéis, ó, que tem o dragão. Enfim, tem um dos Senhor dos Anéis lá. Eu não lembro se é o segundo Hobbit. Enfim, que tem um dragão lá que eu não lembro. Que ele cospe fogo lá. Aí vamos supor que tu tá no cinema 3D. Aí vai vir o fogo pra ti, né? No óculos 3D. Um praticante, um ser comum vai dizer fogo e vai se assustar. Um praticante do Hinayana vai se relacionar com a experiência de fogo. Olha só, experiência de fogo. Tem um plus. E vai dizer, olha, isso é o fogo, mas isso está te ajudando a atingir a iluminação? Já o Mahayana vai dizer, olha, que interessante, olha só, não tem o fogo aqui, porque você não se queimou, certo? Então como é que sua mente se enganou e criou essa experiência? Vamos olhar de novo. Aliás, observa que tem várias outras pessoas aqui no cinema. Você acha que essas outras pessoas também se sentiram assustadas e sofreram com isso? Roberto, Pois não. então, Roberto, eu fico pensando, né? Que às vezes a gente quer também ajudar, falar alguma coisa, a pessoa parece que tem que tomar um cuidado, porque parece que às vezes a gente ofende, né? E aí? E aí, quem tu acha que vai conseguir levar mais vantagem? Quando vai se relacionar com o outro. Vamos lá. Na hora que eu falo algo, o outro já se sentiu ofendido. Aí tu agora olha, essa é a verdade relativa dele. Quando o outro se sente ofendido, é natural que dentro da identidade tem um itemzinho lá chamado a cobra, que é a autodefesa. Quando o outro se sente ofendido, não tem para onde correr. Ou ele vai recuar, ele vai ficar meio fazendo pose, mas está ofendido por dentro. Ou ele vai te atacar. Quando tu receber o ataque, quem tu acha que vai ser mais. Quem tu acha que consegue fluir melhor? Uma experiência comum que recebe o ataque e diz: ó, oh, isso doeu. A experiência do Hinayana que diz: tá, mas isso aí tá levando a iluminação, ou a experiência Mahayana? Mahayana. Aí o que é que vai acontecer? A ideia agora é quantas vezes durante o dia a gente consegue lembrar disso, de que essa experiência Mahayana está disponível. Aí agora a gente faz essa cara, mas o que acontece? Eu falei, eu boto minha mão no fogo que quem está comigo há mais de um ano já teve vislumbre de lucidez. Aí a pessoa diz, uau, esse vislumbre de lucidez parece que é meu, parece que é pessoal, mas ele é geral. Todo mundo pode ter também esse vislumbre de lucidez. Então, se eu conseguir, dentro das minhas possibilidades, entender como que a ignorância funciona nos fenômenos pessoais e gerais, eu vou conseguir ajudar. Por exemplo, quem fala com mais autoridade para o pessoal dos alcoólicos anônimos é quem já foi alcoólatra. Com certeza. Se eu chegar lá, a galera vai dizer, sai daí, sai daí, menino. Eu vou dizer, pessoal, o máximo que eu bebo é 2 Heineken e depois eu já não consigo mais do que isso não. Eu fico me sentindo um pouco empachado. É sério. Aí a pessoa vai dizer, ó, cara, sai daí, pô. Tu não sabe o que é que tu tá falando, não. Tá bom. Aí eu vou ter que me retirar, na verdade. Então, que a gente, dentro da perspectiva mahayana, que a gente não acha que, seja lá o que aconteça, é visto como bom ou ruim. É só que a ideia
é que os praticantes do Mahayana acham que todas as qualidades, sejam elas desejáveis ou indesejáveis, não são sólidas. Tá? Então isso significa que aquela experiência é relativa ao caminho que a pessoa está levando. Aí ele vai dizer, os praticantes do Vajrayana interno acreditam que todas as qualidades como fenômenos puros das deidades é um benefício para alcançar a iluminação. Então, os praticantes do Vajrayana interno, ou seja, sem sinais, consideram que tudo que apareça é a própria exibição de sabedoria. Essa é a verdade relativa para o que acontece dentro deles. Deixa eu dar um outro exemplo. Vamos supor que está dentro de uma sala e tem 50 pessoas ali dentro. Quando eu ligar o ar-condicionado, eu vou supor que existe essa temperatura, -8. Não tem isso, né? Ar-condicionado -8. Quando eu ligar o ar-condicionado em -8, não é o frio que vai provocar a sensação de frio em todo mundo. É como cada um reage internamente àquilo. Tá dando para sacar? Porque se a gente começa a perceber isso, a gente começa a tirar o poder de que são as aparências fora que nos carregam. E agora eu começo a ter autonomia. É por isso que ele está fazendo esse modo de olhar para as experiências, tá? Tá claro isso, pessoal? Então vamos lá. Agora é legal, porque ele diz assim, ó. O karma, página 35 agora. O karma dos fenômenos pessoais produz um efeito do mesmo modo que uma semente plantada em condições desfavoráveis ou favoráveis. Isso é muito importante, galera. Porque no nosso imaginário parece que karma é uma coisa trágica. Não é, pô. É o modo como tu tá plantando aquilo. Então ele diz: a circunstância raiz, ou seja, a semente, tem dormente em si a receptividade para as circunstâncias contribuintes dos elementos terra, água, fogo e espaço adequados. Se todos eles não coincidem ou está faltando, a semente cresce com defeitos. Se eles ocorrem em conjunto na hora e lugar favoráveis, a semente cresce como uma planta saudável. Do mesmo modo, se o nosso karma não é bom, nossa circunstância raiz, a mente, é atraída para circunstâncias contribuintes que não são conducentes, ou um renascimento favorável, e renascemos com os obscurecimentos resultantes. O que é que ele está dizendo? Peraí. Primeiro, condição raiz é o que a gente também chama de karma primário, que é o que está brotando na mente, certo? Condição secundária são as circunstâncias fora. Então, por exemplo, pessoal, nesse exato momento, para mim, seria favorável até, falei tanto em comida japonesa, que aparecesse aqui o quê? Um sunomono, né? Um temaki de salmão. Olha, isso são as circunstâncias raiz, está tudo na minha mente, pô. Aí, se eu for no iFood e pedir, e aquilo chegar, aí a minha energia fica em alta. Se eu for no iFood e aquilo não chegar, a minha energia afunda. Só que para aquele temaki aparecer, a minha energia tem que se mover em direção àquilo. Senão eu não consigo ver o temaki. Eu não consigo ver. Então ele diz: se o nosso karma é bom, a nossa mente é atraída para circunstâncias favoráveis. Se o nosso karma não for, a gente acaba sendo levado para circunstâncias desfavoráveis. Então, o karma dos fenômenos pessoais também se conecta com contribuintes por fenômenos grupais, gerais, ruins e bons, como inanição e genocídio em massa, ou prosperidade e paz nacionais. Por isso, pessoal, que a transformação ela não tem como ser uma coisa generalizada. Primeiro, ela tem que ser um a um. Por quê? Porque as pessoas estão muito reativas dentro das suas bolhas.
Aí o que é que elas vão fazer? Elas vão atrás de pessoas que têm uma bolha parecida. E aí é assim que começam a surgir os grupos. Agora a coisa vai ficar interessante, porque ele diz: os fenômenos pessoais de pessoas que não acreditam no karma muitas vezes atraem fenômenos grupais ruins. Por quê? Porque a pessoa ignorou a interdependência, a pessoa ignorou as ações negativas, a pessoa ignorou apego, a pessoa ignorou os cinco elementos. Aí começam a surgir o quê? Uma coisa meio niilista, né? Ah, eu vou fazer o que dá na telha e pronto. Né? Vamos em busca do nosso ideal. Vamos lá. É isso. Mas na verdade, o que é que tem ali? Tem uma pessoa que está sendo carregada pelo karma dela para lá e para lá. Aqui karma é outra coisa. Aqui karma é tu pegar a tua energia dos cinco elementos, tu ter apego a direcionar a energia dos cinco elementos a partir de um resultado do lado de fora. É mais sofisticado. A ação e consequência é uma coisa mais básica aqui. Aqui é um pouquinho mais sofisticado. E por que a gente está falando isso? Porque as pessoas não estão falando disso, pô. E aí ele vai seguir, ó. Ele vai dizer: essas pessoas acreditam, ou seja, por que é que isso se dá? Porque as pessoas estão acreditando que o ego é capaz de sustentar os elementos grosseiros por muito tempo. É mais ou menos assim, pessoal. Quando a gente está apaixonado por alguém, todo mundo no colegial, na faculdade, se apaixonou. Se for os meninos, é a menina mais bonita da sala. E se for as meninas, é o menino mais bonito da sala. Né? A pessoa mais bonita da sala. Aí tu passa pela pessoa mais bonita da sala, aí ela só dá um tchau pra tu. Nossa, ela me deu um tchau. Não sei o quê. Aquilo é uma viagem da tua cabeça, pô. A pessoa nem sabe que tu existe. Aí o que é que tu quer? Tu quer ver um jeito de que tu possa voltar e tu fazer os cinco elementos surgir de novo numa configuração de que a outra pessoa fique estática dentro desses cinco elementos o tempo todo. Isso é o princípio de loucura. E isso a gente está fazendo o tempo todo. Aí depois vem um apego. Né? Aí o que acontece? Mas não é que alguém está fazendo isso porque é mal. A pessoa está fazendo isso porque ela não tem conhecimento, ela não tem discernimento sobre o próprio movimento. Pô. Por isso que cada caso é um caso. É muito difícil ter uma leitura de uma coisa quando é um grupo assim já. O máximo que tu vai fazer é suposições. Mas cada caso tem que ser um caso. Então ele diz: essas pessoas acreditam que as experiências podem ser encerradas através dos meios dos elementos grosseiros e não acreditam que a mente é que está fazendo aquilo funcionar. Né? Então, elas não têm medo de criar fenômenos negativos. Por quê? Porque eu não sei que. Eu não tenho um discernimento de que aquilo está acontecendo, pessoal. Se a gente tem esse discernimento, graças a Deus, amém, que maravilha. Que a gente não condene, que a gente não critique, que a gente entenda que é assim que o Sansara funciona. E é isso. Ó. E aí eles criam fenômenos negativos com seus elementos com a finalidade de atingir suas intenções impuras provenientes da energia dos elementos kármicos de muitas vidas. Aí ele vai seguir. Se são líderes políticos, aí talvez está muito recente para a gente, né? Se são líderes políticos, elas atraem fenômenos grupais gerais ruins, por meio de assassinato ou genocídio, tentando limpar o país de pessoas que consideram inferiores. Então, pessoal, é assim, muita metabávana para Bolsonaro. Eu não queria estar no lugar dele, não. Porque o que é fake news? Fake news é mentira. Fake news é falar inutilmente. Fake news é causar discórdia. Então, o que tem de ação negativa aí?
provavelmente esse cara vai ficar um bom tempo sumido. Com certeza. Eu falei provavelmente, mas com certeza. Porque imagina como é que é a mente dele quando ele vai dormir. Então não adianta exterminar ele. Porque agora você virou igual a ele se você exterminar, entendeu? É que ele tá falando outra coisa, ele tá falando mais profundo. Se eu falar isso aqui em praça pública, eu vou ser morto, pô. A galera vai dizer, você tá defendendo ele. Eu, não, não é isso que eu tô dizendo. Eu tô dizendo que tem uma pessoa ali. Mas eu não tô ignorando quais são as consequências kármicas dele. Então ele tá dizendo, ó, por outro lado, líderes políticos que entendem a natureza do karma. Então, ou seja, na próxima eleição, procurem votar num líder político budista, que eles entendem a natureza do karma. Já pensou? Vote deputado estadual, Márcia Baja. Pá! É isso. Por outro lado, líderes políticos que entendem a natureza do karma sabem que a mente não morre nunca e que os inimigos de um país ou fenômenos negativos não podem ser eliminados por elementos grosseiros. Ou seja, não adianta tu exterminar a pessoa fisicamente, porque aquele karma é mais ou menos assim, ó. Um líder tá ali porque ele representa o karma de várias pessoas individualmente. Essas pessoas individualmente, elas começam a dizer, olha, somos parecidos. Aí elas começam a eleger alguém que elas vão dizer, você me representa. Aí a gente diz agora assim, ó, pelo poder do Buda, jamais a gente vai dizer que tem alguém que me representa. Porque essa pessoa, ela não tem conhecimento sobre o que acontece dentro, ela não tem conhecimento sobre o karma. Então é muito importante isso, sabe? Por exemplo, a gente agora pode rever esse movimento das eleições a partir de um movimento geral e individual. Em geral é difícil ter compaixão porque a gente tem a aversão, né? A gente diz, eu não entendo. Aí a gente diz assim, mas peraí, você não está entendendo porque você está entendendo o quê? Aí a pessoa também não tem um discernimento sobre isso. Então ele está dizendo ó, que não, não vai adiantar ficar trocando fora. Quando ele fala grosseiro, não é que a pessoa é um broco. Tem esse termo broco? Broco, broco é uma pessoa grosseira, grossa assim, né? Seu lunga. Mas grosseiro aqui significa do lado de fora. Então ele está dizendo aqui, uma pessoa que está aspirando o cargo político e que entende como o karma funciona a nível pessoal e geral, entende que não adianta trocar do lado de fora. Pessoal, se alguém ainda duvida de karma, eu acho que em Santa Catarina teve um movimento pró-nazismo. Nós abominamos o nazismo, certo? A galera tava com a mãozinha para cima. E se perguntar por que você está fazendo isso, a pessoa vai dizer, ué, isso está certo, ué. Está certo dentro da verdade relativa que está lá. Beleza? Então ele está dizendo, ó, Gandhi era um líder desse tipo. Gandhi entendia que os fenômenos positivos deveriam ser criados pela intenção e por meio dos fenômenos pessoais de sua mente pacífica, ele tentou criar fenômenos gerais pacíficos. Então é isso, pessoal. Se a gente quiser que as pessoas tenham compaixão pelos líderes políticos, a gente precisa ter compaixão primeiro. Senão é muito fácil você entrar na onda, porque é simples, se a gente está no Brasil, a gente tem um karma de ser brasileiro. Calma. Quando eu falo karma, não é uma coisa que é obsoleta, que está condenando a gente. Não é isso. Mas é assim, por exemplo, vocês entendem que a gente tem IPTU, IPVA, ou seja, tem coisas que são gerais para a gente que se repetem para todos os brasileiros. Então isso é um karma, é um modo de ver específico. Então ele diz: independentemente das nossas tendências políticas, sofremos no vai e vem entre os fenômenos gerais ou pessoais. Mais ou menos assim, resultado da eleição. Aí tu tá. E agora? E agora? E agora?
Aí tu olha pro lado e aí, também tá tenso também. Pá, e agora? Aí vai. Da mesma forma que tem alguém tenso do lado da gente e a gente fica mais tenso, se tiver alguém com um pouco mais de lucidez e clareza, provavelmente a gente também vai reagir dessa forma. Agora, que a gente não queira que isso aconteça a curto prazo, porque não é assim que funciona. Vocês lembram lá no começo, né, o imaginário. Então ele diz: às vezes, por meio de um acordo com os fenômenos gerais, nos libertamos e nos revoltamos contra os fenômenos pessoais de um ditador mau. Então elegemos um novo líder, que cria novos fenômenos gerais por meio de seus fenômenos pessoais. É muito bacana isso, pessoal. Olhar dessa forma. Que que a gente não dê poder aos elementos grosseiros, ou seja, das coisas do lado de fora. Que a gente agora desconfie, fique com o pé atrás. Aí ele vai dizer: então, com o tempo, nós vamos querer mudar novamente aquela pessoa. Sejam nossos fenômenos bons ou ruins, o fenômeno geral do samsara é sempre ficar circulando. Pá, irado agora. O que ele está dizendo é assim: nos próximos 4 anos, tomara que seja, né? Pois é, aí daqui a pouco, nos próximos 4 anos, tu não sabe. Mas vamos supor que seja bom. Daqui a pouco vai ter um momento também que vai ser ruim. Ou seja, se tu ficar dependendo sempre do movimento externo para se mover, você só está circulando o samsara de novo. Não é isso que a gente quer. Então, ele vai seguir para a página 37, onde ele diz assim: eu vou pular para o ponto onde ele diz aqui, ó. Página 37 ele diz: se não reconhecemos as circunstâncias raiz de nossa essência secreta e usamos externamente a energia de nossos elementos sutis, quando as circunstâncias contribuintes diminuem, nossa energia também diminui. Vou dar um exemplo. Quando o resultado fora ele já não começa a ser mais atraente, a nossa energia começa a baixar. Por exemplo, peguem um guarda-roupa de vocês aí. Aí vocês vão dar uma olhada assim. Aí você diz: pá, mas essa roupa aqui. Aí tem uma outra roupa que tá surrada. Essa aqui não. Essa aqui não, porque essa aqui eu ganhei, não sei o que lá. Aí tem alguém do lado assim e tá olhando. Bem que o Buda disse, né? Fenômenos gerais e fenômenos pessoais. É isso. Quem tem mais. Quem consegue ser mais maleável e também consegue ser mais lúcido? Quem tá preso a dizer assim: ixi. Ou quem diz: uau, que interessante, olha. Não é a camisa na camisa que é o ponto, não. É o que brotou dentro. Isso que o nome é paisagem, né? Bingo. E a paisagem movimenta energia. Bingo. Aí ele está dizendo aqui, pessoal, isso é muito importante, que ele diz assim: como a gente se habituou a usar a energia dessa forma, quando a gente precisa de energia autônoma, tu não sabe mais como que faz para fazer isso. Por isso que ele vai seguir. Ao reconhecer o potencial secreto dos elementos, elemento espaço, céu, somos capazes de criar circunstâncias contribuintes infinitamente. Por quê? Porque tu não está dependendo de algo fora para poder gerar os 5 elementos na dependência de um resultado desse algo fora, para depois esse algo fora oscilar e tu dizer: eu não sei mais o que é que aconteceu, mas a energia não está brotando de novo. Isso é um fora budista, né? A pessoa quer acabar a relação, ela acaba dessa forma.
Então, o que acontece? É, a mente de sabedoria não precisa de circunstância contribuinte. Prajna Paramita, a mente do céu, a mente de abertura, ela não precisa de algo fora para poder aparecer. É por isso que isso é chamado de aspecto secreto. Quando reconhecido, eles não diminuem, também não se tornam dormentes. E mesmo quando as circunstâncias mudam, toda vez que ele fala aqui em circunstância contribuinte, é porque é o modo do autor tentar descrever. Mas circunstância contribuinte é as coisas do lado de fora. Tá? Então, circunstância contribuinte muda, ela não depende. Então, essa mente que é o aspecto secreto, ela não depende de coisas grosseiras e nem da flutuação da energia. Por isso que esse aspecto é chamado de secreto. Alguns mestres chamam isso de céu. Céu da mente, tá? Aí ele vai seguir. Página 38, terceiro parágrafo. Até a nossa iluminação, os fenômenos pessoais e gerais se comunicam uns com os outros. Então, precisa ficar isso claro, tá, galera? Porque às vezes a gente fala de renúncia ou cansaço e as pessoas dizem assim: ah, a renúncia é, sei lá, eu deixar de comer macarronada. A renúncia é eu virar vegetariano. Não é isso, pô. A renúncia mesmo é a pessoa olhar para os apegos que ela tem e dizer que isso possa. É largar o osso. Agora é o melhor termo, é largar o osso. Só larga o osso, meu filho. A pessoa vai dizer: eu não consigo soltar, eu não consigo deixar ir. Tá certo, tá sendo honesto. Tá sendo honesto. Aí ela vai entender que ela não consegue fazer isso, não é por falta de explicação. É porque ela gerou apego a modular a energia dela dentro de aspectos grosseiros e ela não sabe como fazer diferente mais. Por isso que é difícil convencer a pessoa a ir numa outra direção. Porque é como se ela tivesse possuída pelos 5 elementos em desequilíbrio e ela está seguindo numa direção. Aí se perguntar, para onde que você está indo? A pessoa, não enche o saco, cara. Sai para lá. É isso. Não é uma culpa da pessoa, não. É um engano. Essa comunicação entre os fenômenos pessoais e gerais permite que as qualidades espirituais dos seres iluminados se tornem perceptíveis por meio da sua história de vida e, assim, permaneçam como ecos no sistema espiritual geral. Por exemplo, pessoal, é um pouco alienígena a gente ter uma imagem de um Buda por aí, na nossa cultura. Isso é novo. Então, mesmo que a fonte de seus fenômenos puros e visíveis por si mesmo seja invisível para nós até a nossa própria iluminação. Ele vai dizer, para os indivíduos, assim como para os grupos, quando a circunstância contribuinte, ou seja, a história de vida sublime dos seres iluminados, se reúne com a circunstância raiz, a semente de iluminação, que é a nossa essência secreta, pode despertar e crescer. Quando ele fala pode, é que é assim, existe essa possibilidade, tá? Não é garantido. Porque depende da pessoa. Por exemplo, eu lembro que minha mãe pegava o Number of the Beast do Iron Maiden e ela dizia: meu filho, isso aí. Vocês sabem qual é a capa do Number of the Beast do Iron Maiden? É um que tem um Ed, assim, uma caveira, assim. É porque eu não vou procurar agora, mas eu ponho lá no grupo, assim, um negócio do Iron Maiden, logo mais, assim. Ou então em CDC, assim, que ele fazia o chifrinho, assim, do demônio, assim. Meu filho, isso aí. Minha mãe foi criada no cristianismo, né? Então, depois que você conheceu o Buda, você se perdeu. Eu queria conhecer esse Buda para conversar com ele. Você não é mais o mesmo. Aí foi isso. Depois eu ponho lá no grupo. Ela olhava assim. E por que eu tô falando isso? Porque se tu mostrar a imagem da Roda da Vida, em geral a galera vai dizer: esse Buda, ele joga no outro time, né? Porque esse Maharaja aí eu sei quem ele é. O sangue de Cristo tem poder, está repreendido em nome do Senhor.
Faz logo o sinal da cruz. Aí tu diz, olha, esse ser não é bem isso. Esse ser é nosso aliado. Você é aliado do cão? Com o cão eu dou-lhe bicuda. Eu dou-lhe bicuda na cara do cão. Essa coisa de ser aliado do cão, não. Tu já viu essa falar? Tem um negócio que é dar-lhe bicuda na cara do cão. É uma coisinha que tem, assim, um meme que tem. Aí a pessoa, olha, tá bom. Eu tô aqui para tentar ajudar, tal. Olha, o Buda falava sobre o amor. Ah, mas o Buda não salvou os seres. Jesus Cristo salvou os seres. O Buda não. Então, eu acho que você deveria deixar esse Buda aí. Aí a pessoa, pá, mas não tem seres a ser salvo. Como assim não tem seres a ser salvo? Pronto, começou, entendeu? Por isso tem que ir devagar, galera. E ele está dizendo, ó, para os indivíduos, assim como para os grupos, ou seja, para os indivíduos e assim como para os grupos, quando essa reunião se dá, as nossas qualidades espirituais aumentam. Por exemplo, a melhor forma de chegar por aí não é tentando convencer as pessoas a se tornarem budistas. A melhor forma de chegar por aí é tentando dialogar mesmo. Por exemplo, meu irmão é espírita. Então, eu não fico tentando convencer ele de que o Buda é melhor e vice-versa. Mas a gente dialoga, por exemplo, como é que a gente pode ver a paciência. Aí ele fala, eu falo. Aí a gente troca figurinha e tá bem. É bom começar daí. Como se fosse uma apreciação com o que o outro tem. Aí é melhor começar daí. Aí, com qualquer religião, com qualquer pessoa que a gente chegar, não tenta converter, não tenta. Só vai conversando assim, como se fosse uma conversa de amigos mesmo. E aí, confia nisso aqui. Ele está dizendo: olha, com o tempo isso aí vai sendo. Né? Porque o ponto principal é que as nossas qualidades espirituais aumentem. Então, se o outro lá é Jesus Cristo ou Buda, o ponto é que a qualidade espiritual do outro aumente, pô. Esse é o ponto. Depois, na página 39, eu vou resumir aqui que ele vai falar sobre uma coisa sobre experiência pura ou impura. Aí isso fica um pouco estranho na nossa linguagem. Na verdade é assim, experiência pura significa que tu tá olhando a realidade sem os olhos de areia do Sansara. E experiência impura significa que tu tá usando os teus pressupostos. Aí ele diz, é por isso que isso é chamado de verdade relativa e verdade absoluta. Então, o tempo todo que a gente está tentando falar aqui é falar da verdade relativa, depois vai para a verdade, depois vai para o grupo, depois volta e tenta encontrar o aspecto de verdade absoluta ali, ou o aspecto secreto ali. Essa é a forma como ele apresenta. Esse é o método dele. É o melhor? Não sei. Esse é o método dele, tá? Então, na página 40, ele vai dizer que o Buda disse, dois pontos, eu mostrei a vocês o caminho da liberação, só que agora depende de vocês atingir isso ou não. Isso significa que, sem tentar encontrar a liberação do Sansara por meio de um exame interno, não tem como reconhecer a verdade absoluta em meio aos nossos fenômenos pessoais, cuja fonte é a essência pura e secreta dos elementos. Então ele, Tilem Norbo, afirma que, no fundo, a nossa verdadeira natureza é a essência secreta dos elementos, que a gente também pode chamar de céu da mente. Ou abertura, natureza vágida, dharmata, enfim, o nome é o nome. Mas a gente, no fundo, sabe que aquilo está lá. Então ele diz, ainda que a gente tente encontrar a liberação é o ponto principal, que é o Sansara aparece, mas ele não... Tu nem agarra e, portanto, tu não quer soltar, tu não precisa largar o osso. Tu vê o Sansara como ele é. Bolhas. Então ele diz, ainda assim tentamos encontrar a liberação apenas com o exame externo.
e esperamos reconhecer a verdade em meio aos nossos fenômenos grupais gerais, cuja fonte são os elementos grosseiros. Então é isso, pessoal. Por exemplo, observa a Copa do Mundo, claro. O que é a Copa do Mundo? É em busca da taça. A taça seria essa busca pelo elemento grosseiro. Então, eu sou campeão uma vez que eu tenho a taça. Eu sou campeão porque eu venci o outro. Então, ele está dizendo que se a gente sempre for tentar observar os fenômenos internos para chegar em alguma coisa, a gente não vai conseguir. Porque os fenômenos, as coisas que acontecem fora da gente, elas estão sempre mudando e estão sempre mudando, mas a configuração é a mesma, que é eu agora, da próxima vez, vou pegar os 5 elementos e vou em busca de um resultado fora de mim. Então eu estou sempre em busca de algo e vira uma história sem fim, né? Eu não consigo chegar num ponto de equilíbrio dessa forma. Então ele diz, não podemos, enquanto a gente não entender que os fenômenos grosseiros não são fonte de refúgio, porque eles são impermanentes e mudam, a gente vai sofrer com isso. Uma forma de saltar isso direto é equilibrar os 5 elementos. Se a pessoa conseguir equilibrar os 5 elementos, ela vê impermanência, ela faz o que tem que fazer, mas ela não gera fixação. Portanto, não tem o apego aparece, mas ela não fixa no apego. Aí ele diz, quando os elementos externos se tornam inflexíveis e inertes e diminuem, nossos fenômenos pessoais mal desenvolvidos parecem incorrigíveis. Então, devido à nossa falta de confiança na fonte pura dos nossos fenômenos pessoais, culpamos os fenômenos gerais e dizemos que o Dharma é falso. Pá! Assim, devido à inexperiência com a essência pura e secreta dos elementos, criamos os fenômenos negativos em relação aos fenômenos gerais e nunca temos fé em nós mesmos ou amor próprio. Bonito. Bonito isso. Ou seja, quando o samsara chega num ponto de que aquilo está no limite assim e você está com os 5 elementos em desequilíbrio e em busca de coisas fora o tempo todo, ou seja, o materialismo, né, o tempo todo, o efeito colateral é você perde a inexperiência. Desculpa, você perde a inexperiência de reconhecer a sua mente como o céu e, portanto, você perde o amor próprio. Isso é bonito, pessoal. A definição de amor próprio na visão de Tilenov. E ele diz, a gente perde fé em nós mesmos. Uma forma de mostrar que a gente perdeu a fé em nós mesmos é que você não consegue ter mais sonhos positivos. Você diz, ah, não. Olha só, o samsara, ó. Ah, tá aí, pô, tu não tá vendo, né? Ah, ou seja, você está sempre apontando fora, né? Você acha que o mundo está pré-moldado, você acha que o mundo já está completo. Não é. Ele acabou de falar, se o teu refúgio é o céu da mente, você consegue seguir contornando o samsara e criando benefícios para os outros. Naturalmente, para quem deseja ser beneficiado, tá? Então ele diz, porém, se primeiro reconhecemos ou estabelecemos a confiança na essência pura e secreta e na energia leve de nossos próprios fenômenos pessoais, somos capazes de ter fé em nós mesmos e amor próprio, porque entenderemos claramente que a fonte de todas as qualidades puras, que nunca desvanece e nunca diminui, é a nossa mente de sabedoria. Então, automaticamente somos autoconquistados pela autosedução pura das 5 dakinis de sabedoria, que governam os 5 elementos universais e que são os consortes de 5 Budas de sabedoria. Isso é assim, pessoal. Tu tá olhando ao redor, tu tá fazendo as mesmas coisas, só que em vez da tua mente seguir a tagarelice do samsara, tu só olha e só vê sabedoria. Em todas as direções. Isso é o sopro da Dakini. Eu gosto dessa parte figurada, assim, poética. Só que fica um pouco fora de contexto, né? Se você não tiver uma base antes. É o sopro da Dakini.
E esse sopro da Dakini, tu tá liberado do Sansara. Então, tu tá fazendo as mesmas coisas, externamente tu tá igual, mas internamente tu vê o Dharma. O sopro da Dakini e o Dharma é a mesma coisa. Aí tu tá olhando para as coisas, sabedoria. A sabedoria surge sem esforço. Aí é bonito isso, sabe? Ele diz que, por exemplo, a gente chegou num momento de Sansara que tá aí, pô, o Google tá aí para explicar tudo e não resolve. E a gente não confia mais, pô. A gente tá num momento de história que a gente é capaz de aumentar a saúde das pessoas e as pessoas não confiam mais umas nas outras, não confiam mais em si. É diferente de soberba, tá? Não é isso. A confiança que ele está falando é essa confiança na sabedoria. É confiar que tu vai se mover e a Dakini vai aparecer. Então, qualquer obstáculo que surgir, a Dakini vai soprar. Às vezes a Dakini sopra de forma benéfica. Às vezes a Dakini sopra, ela tá de mau humor. Aí quando tu leva uma topada, aí tu leva uma topada, aí tu para e Aí esse ato diz, ué, tem um céu. É isso, a Dakini estava tentando me fazer olhar para o céu, meu amigo. É isso. Às vezes a Dakini vai ser irada, sabe? A Dakini irada é tipo, a pessoa ficou doente. Eu tô sem tempo para meditar, eu tô sem tempo para estudar, eu tô sem tempo para cuidar de não sei o que, eu tô sem tempo pra... Aí a pessoa ficou doente, não é que apareceu tempo, pessoal. Não é que apareceu tempo. Eu tava olhando, depois que meu filho nasceu, não é que apareceu tempo para eu fazer um bocado de coisa que eu dizia que eu não tinha tempo. Como é que é isso? Aí isso é a Dakini, tem. A Dakini acorda assim, de madrugada, chorando assim, tem que fazer não sei o que. Tu levanta e vai fazer. Esse é a Dakini, sacou? Ou seja, eu acho isso bacana para criar um imaginário de que os obstáculos, eles são obstáculos na medida que a gente não parou para iluminá-los. Então, a ideia é o que é que a Dakini está tentando soprar aqui? Porque às vezes o obstáculo ele ganha força porque a gente está insistindo em bater com a teimosia ali dentro. Quando na verdade tudo que tu tem que fazer é parar, é repousar. E desse repouso vai dizer: te move para cá. Ou então não te move, fica quieto. Aí às vezes vocês vão ver fenômenos gerais, que é um excesso de um excesso de pragmatismo ao redor, que tu diz, meu irmão, tomara que a Dakini sopre logo aí, porque caramba, bicho, low down, baixa a rotação aí, baixa a rotação. Ode ao ócio, né? Devia ter esse dia assim, o dia do ócio, o dia do tédio, devia ter isso assim. Mas não é um tédio, aquele tédio, tô aqui entediado no sofá, na Netflix. Não. É a sensação de que você tá sem objetos grosseiros, sem. E você tá pleno ali. E a Dakini tá soprando. Né? E brota uma alegria, sabe? Essa alegria, pessoal, você não vai ficar rindo o tempo todo, porque não é isso. É uma alegria, é um estado de ser dentro. E quando tu olha para as coisas, a Dakini sopra. Não tem alguma coisa que você vai acumular. Não tem um lembrete, não tem nada. Simplesmente tu começa a confiar nisso e tu se move a partir disso. A Dakini sopra. Daí. Então isso aí não é Dakini ainda não. Isso aí tem que fazer chamata. O que eu tô falando aqui é uma coisinha lá um pouquinho mais na frente, assim. A pessoa já fez chamata, já está contemplando.
É assim, tá bem. O que eu tô só dizendo é assim, que o que eu tô falando é um pouquinho mais à frente. Aí uma sugestão é fazer um pouco mais de shamatha. Shamatha com 5 elementos, para poder acalmar um pouco. Então vamos terminar. Ele diz assim: se não temos esse ponto de vista da sabedoria pura, o que seria a sabedoria impura? Operar de modo condicionado no samsara. Aí eu vou usar a sabedoria impura para entender como a sabedoria pura funciona. Esse é o nosso método. Então ele diz: que se a gente pratica yoga, ritual, visualização, ou a gente faz meditação, mas é uma meditação que vem das nossas ideias de como deveria ser, a gente simplesmente está praticando no samsara. Se praticamos de acordo com o Dharma, não importa se temos concepções negativas ou positivas, porque os dois tipos podem ser dissolvidos na mente de equanimidade. O que é a mente de equanimidade? É a mente com os 5 elementos autônomos, que converge para essa mente que a gente vai chamar de espaço, céu e assim por diante. É que aqui, na forma como a gente está apresentando um modo didático. Mas se quiser o bizu, o tempo todo ele está apontando para essa mente ampla, céu, abertura. Então ele vai dizer, quando o negativo, olha lá, não tem uma essência negativa sólida, e o positivo não tem uma essência positiva sólida, então os dois aparecem apenas como uma exibição da sabedoria. Isso é o sopro da Dakini. A Dakini não se apavora. Ela sabe qual é a essência do que está aparecendo. Como o exemplo do filme 3D, onde o dragão aparece, cospe fogo e uma criança pequena vai se assustar. Um adulto vai dar uma risadinha assim do lado e ainda vai explicar o que está acontecendo. Essa risada é um frescor, do tipo, nossa, é sério que você está se assustando com isso? Você não precisa. Então ele diz, então, os fenômenos da realidade samsárica se dissolvem. Olha só. E não sobra nem mesmo o nome de samsara. É apenas o ponto de vista da sabedoria que somos capazes de transformar nossos autofenômenos. Eu gostei desse termo, autofenômenos. Ou seja, a pessoa foi falar lá com o outro e o outro se chateou. Aí, olha, isso é um autofenômeno seu. É um nome bonito, né? Isso é um autofenômeno seu. Então, os autofenômenos dos elementos grosseiros, pessoais e impuros são transformados em fenômenos de sabedoria pura e autossecreta. Porque todos os fenômenos gerais vêm dos fenômenos pessoais. Então, ele tá recapitulando. Primeiro, ele diz que nesse lugar que ele vai chamar de aspecto secreto, que a gente pode chamar de céu da mente, nesse lugar interno, o samsara não tem como perturbar a gente, porque não existe nem concepção de samsara aí, tá? Depois ele diz: os fenômenos gerais surgem dos fenômenos pessoais. E quando os fenômenos pessoais se tornam puros, os fenômenos gerais impuros também se tornam puros. Ou seja, quando a gente purifica o nosso coração, é natural que você comece a olhar os outros, e não é fazer vista grossa, e comece a observar que, olha, o outro tem o potencial, mas ele está um pouco confuso, mas o potencial está lá. Tem que ter essa clareza, pessoal. A Dakini pode soprar no outro também, mesmo que o outro não esteja vendo isso. Então ele diz, por meio dessa transformação, então a transformação é possível. Pelo menos é o que está dizendo o Tilenol. Tá? Não vão por mim não, vão por Tilenol. Tá? Então por meio dessa transformação, podemos ajudar os seres espontaneamente, sem rejeitar os fenômenos gerais e sem aceitar os fenômenos pessoais, tornando-nos um só com a essência pura e secreta de todos os fenômenos. Maravilha! Mas aparece, né? É isso. Então é isso, galera. O que eu tinha para trazer sobre esse capítulo era
essa conversa assim. E, e aí, gostaram? Porque agora, a partir daqui pra frente, vai ser assim os encontros, tá? Eu não vou aprofundar tanto como eu fiz com a meditação, não. Porque agora seria o quê? A experiência diária. Então a gente já sentou em meditação, a gente está renovando a nossa motivação sempre que é possível lembrar, e agora a gente está olhando ao redor. Por exemplo, na Copa do Mundo de novo, né? Aí ficou aquela, pô, Argentina desclassificada ou classificada? Aí no grupo de amigos eu fui o cara que disse, não, eu quero a Argentina classificada, pô, eu quero ver o futebol argentino jogando. Aí os outros três também, o resto fora Argentina. É isso, né? Ou seja, a minha coemergência é uma, a deles é outra, né? E aí, quem tá certo? Aí mudou. Não é sobre isso. Se eu conseguir, veja, o que é que eu estou tentando mostrar? Eu dei minha opinião, mas eu não estou apegado e fixado à minha opinião. Eu consigo olhar a minha opinião e consigo olhar a dos outros. Nesse caso, eu estou falando de futebol, certo? Estou falando de uma coisa que seria menos impactante. Mas o ponto central que eu estou falando é de que você vai dar a sua opinião, você não vira um objeto. Perdão. A pessoa não vira um objeto de decoração, mas ela não está fixada àquela opinião. E aí uma coisa bacana para relembrar é, sempre que a gente tiver em dúvida sobre essa questão de grupos e se alguma coisa do tipo, esse capítulo ele vai nos ajudar a entender. E aí vale a pena contemplar, tá? Contemplar com exemplos. A contemplação é o que vai fazer a gente acessar mais vezes quando a gente estiver na hora do aperreio. Enquanto isso, vamos seguir treinando. Mas rocambole não é bolo de rolo. Então que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres e todas as traduções que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam na nossa mente. Que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Ken lo chosun lo chezarin sasun chapapel do chosun nawan sungele show. Uma sugestão, galera, seria rever o encontro ou pegar o texto e quebrar o texto em parte. Por exemplo, só fazer a análise pessoal e geral. Feito o exemplo que eu falei da Coca-Cola, o Ice Tea e assim por diante. Depois, só fazer a análise política, sabe? Depois, só fazer a análise dos elementos. E no final, e aprofundando. Porque esse aspecto final, ele é bem sutil, assim. Ele é bem... Você fica assim, poxa, eu queria experimentar isso, como é que faz? Aí lembra que o método do Tilenorbo ele vai pegar uma coisa geral e vai afunilar aquilo até chegar no elemento espaço. É o método dele. Eu não acho que é bom ou ruim, é o método dele, tá? Então não quero mais tomar o tempo de vocês. Obrigado pela presença, tudo de bom e tchau, tchau. Pode chamar no privado sim, fica à vontade. Tchau, tchau.